Mateus capítulo 8, versos 1 a 18. O rei, tendo falado de sabedoria, age com poder. Verso 1. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. A curiosidade atraiu a multidão. Nosso Senhor era popular, mas ele nunca valorizou essa popularidade para o seu próprio bem. Ele era sábio demais para pensar muito naquilo que é tão inconstante. No entanto, temos o prazer de ver essas multidões se reunirem para ouvir a palavra, pois pode advir algum bem disso. Jesus desceu para levantar multidões. Verso 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Este versículo inicia com eis. Não era maravilhoso que grandes multidões viessem a Jesus, mas era uma maravilha que um leproso cresce que ele poderia remover uma doença incurável. O leproso prestou honra divina a Cristo, e se Jesus fosse apenas um bom homem e nada mais, ele teria recusado o culto com santa indignação. Aqueles que chamam Jesus de Senhor e não o adoram são mais doentes do que esse leproso. Ele possuía uma grande fé, pois tanto quanto sabemos, ninguém creu antes em Jesus dessa maneira. A lepra gera grande desespero, mas aquela pobre criatura se ergueu acima de qualquer dúvida. Se Jesus quisesse, mesmo ele poderia ser curado. Ele não duvidou da vontade do Salvador quando disse: Senhor, se... Não, antes, ele tanto cria no poder de nosso Senhor, que ele sentiu que tinha apenas que dispor a sua vontade e a cura seria feita imediatamente. Nós temos uma fé como essa? Estamos convencidos de que a simples vontade de Jesus nos traria uma ajuda decisiva? Senhor, eu posso e irei tão longe quanto esse leproso, e ainda mais. Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Qualquer outra pessoa teria sido contaminada por tocar um leproso, mas o poder de cura que estava em Jesus repeliu a contaminação. Ele nos toca com o dedo de sua humanidade, porém, ele não se contamina por isso. Seu toque prova a sua condescendência, a sua compaixão e a sua comunhão. Não foi por toque acidental. Jesus estendendo a mão. Nosso Senhor veio até nós pelo seu próprio ato e vontade. Ele estava determinado a vir até nós em toda a nossa repugnância e contaminação. Após o toque, veio a palavra quero. Alguém bem observou que Jesus nunca diz não quero. Ele quer, queiramos nós ou não. Ser limpo foi a palavra real de alguém consciente de seu poder abundante. Que obra limpar um leproso. No entanto, isso é muito fácil para o nosso rei, considerando que ele é divino. Se ele não fosse Deus, a incredulidade seria muito razoável. Com que prazer Jesus falou? Com que alegria o leproso ouviu? Com que curiosidade os transeuntes observavam? Eles não tiveram que esperar, pois o milagre seguiu imediatamente a palavra, sem um instante de demora. A cura foi instantânea. Jesus falou e tudo foi feito. Nosso rei ter deixado seu trono para ficar ao lado do leproso foi o maior de todos os milagres. E depois, nós não nos admiramos de que outros milagres tenham fluído deste. Verso 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Nosso Senhor não buscava engrandecer a sua própria reputação.
Ele procurou não receber a honra dos homens, e ele não quis aumentar as multidões que, mesmo agora, tornavam quase impossível que ele prosseguisse com seu trabalho. Ele buscou a utilidade, e não a fama. Teria sido difícil para o leproso não ter dito nada a ninguém, mas ele deveria ter feito isso quando ordenado. Que falemos ou fiquemos em silêncio, conforme nosso Senhor exigir. A antiga lei permanecia, e nosso Senhor quis honrá-la enquanto ela durasse. Portanto, o leproso curado deveria ir ao sacerdote, apresentar sua oferta e obter do oficial adequado uma comprovação de saúde. Além disso, ele assim testemunharia à nação que havia alguém entre eles que poderia curar a lepra. O homem estava limpo e, ainda assim, ele deveria ir à cerimônia purificado. Depois de obtermos o que é significado por sua ordenança, não devemos renunciar ao sinal, mas antes devemos nos submeter à ordenança com cuidado. Quão prudente foi da parte de nosso Senhor não remover os regulamentos antigos até que viesse o tempo completo para a introdução dos novos. Versos 5 a 7. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, e lhe darei saúde. Um gentil se aproxima de nosso rei, um soldado, um dos opressores de Israel, e nosso Senhor recebe-o com um eu irei, assim como ele recebera o leproso. Esse oficial romano veio a ele por causa de seu criado. É bom que o Senhor se preocupe com os seus servos, especialmente quando estão doentes. E melhor ainda, é quando eles vão a Jesus por seus servos, como esse centurião fez. O criado estava na casa do seu senhor. Ele não tinha saído com ele porque o criado estava doente. O gentil senhor vê o servo no leito e simpaticamente descreve o que tinha visto. Ele busca uma cura, mas não prescreve ao senhor como ou onde ele deve realizá-la. De fato, ele não pede em palavras, mas relata o caso e permite que a tristeza fale. Que o jovem estava violentamente atormentado é mencionado como um argumento para mover nosso Senhor à piedade. Não se vê muitas vezes a paralisia e dor agudas unidas, porém o centurião vigilante havia observado esses sintomas e os comunica a Jesus. Não o mérito, mas a miséria deve ser a nossa alegação para com o Salvador. Nosso Senhor precisou de pouquíssima súplica. Ele prontamente disse: Eu irei. Senhor, diz isso para nós a respeito daqueles por quem nós amorosamente intercedemos. Versos 8 e 9. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a meu criado: faze isto, e ele o faz. O centurião não quis dar trabalho ao Senhor, de modo que ele precisasse ir até a sua casa. Ele se sentiu indigno de ser servido dessa forma por tal Senhor. Ele argumenta que uma palavra bastará. Ele estava sob autoridade e, portanto, podia exercer autoridade sobre os outros. Ele cria que o Senhor Jesus também tinha uma comissão do poder supremo, e que isso o fortalecia para exercer senhorio sobre todas as menores forças do universo. E tal comando ele poderia exercer à distância, com uma única palavra. Se os soldados iam e vinham conforme a ordem de um centurião, muito mais do que doença seria dissipado pela palavra do Senhor Jesus. Esse era um argumento suposto, mas era justo e resoluto. Que nós também conheçamos Jesus sob a autoridade, Jesus com autoridade, e a nós mesmos sob a autoridade de Jesus.
que nós também creamos na onipotência da palavra de Deus, prossigamos e provemos o seu poder nos corações dos homens. Ó tu, que és o nosso Rei, demonstra o teu poder real. Verso 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus se maravilhava em ver qualquer homem crer, pois os homens são incrédulos por natureza. Ele se alegra em ver algum gentil crer, pois infelizmente os ouvintes favorecidos são lentos para confiar nele. Ele se maravilha por um soldado, um oficial, ter tanta fé. Jesus não faz o elogio na frente do centurião, mas ele o disse aos que o seguiam. Evite elogiar jovens convertidos. Aprenda pelo que nosso Senhor disse, que ele busca por fé, e a busca entre os ouvintes da palavra, que ele não costuma encontrá-la, mas quando encontra, a fé pode ser tão grande, de modo a surpreendê-lo. Grande fé pode crescer onde há pouco solo, e nenhuma fé pode vir de onde tudo parecia prometê-la e promovê-la. Uma grande fé é muito querida pelo nosso Senhor Jesus, mas ele se maravilha quando a encontra, pois é muito rara. Versos 11 e 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O céu será preenchido. Se os prováveis não virão, os improváveis virão. Muitos amados já estão lá, Abraão, Isaque e Jacó. Do Oriente e do Ocidente virão multidões, sem serem impedidas pela distância, e elas compartilharão o mesmo céu, como os patriarcas do passado. Como é triste pensar que os descendentes daqueles patriarcas serão lançados fora como reprovados, lançados nas trevas exteriores e deixados em agonia, rangendo os dentes. Que inversão! O mais próximo é lançado fora, e o mais distante é aproximado. Quantas vezes esse é o caso? O centurião vem do campo até Cristo, e o israelita vai da sinagoga para o inferno. A prostituta se curva aos pés de Jesus em arrependimento, enquanto o fariseu hipócrita rejeita a grande salvação. Oh, que esse incidente possa docemente nos persuadir a crer muitíssimo, que nenhum de nós duvide do poder do Filho de Deus encarnado. Verso 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Na palavra vai, vemos que muitas vezes um retorno às nossas funções comuns e à nossa habitual quietude de espírito pode ser a melhor prova de que nossa fé tem obtido a bênção prometida. Por que ele deveria permanecer se obteve tudo o que buscava? Sim, que ele vá para casa e usufrua dos frutos do seu êxito em oração. O Senhor frequentemente dá em proporção à fé. Como creste, te seja feito. É uma palavra pela qual somos autorizados a trazer a nossa própria medida e definir o padrão da bênção que gostaríamos de obter. Nosso Senhor falou a palavra, conforme o desejo do centurião. O resultado foi imediato e pleno. Não somente a vida foi poupada, mas a saúde foi restaurada. Muitas vezes, prolongar-se em oração é apenas um resmungar da descrença. Devemos voltar às nossas atividades após crermos na palavra do Senhor e honrarmos sua veracidade. Senhor, concede-me fé suficiente para ir às minhas atividades, tendo feito a oração da fé. No mesmo momento em que eu creio em Ti, agrada-te em operar o milagre que eu desejo. Verso 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Jesus chega a um lugar onde havia febre. A piedade não torna saudáveis os lugares insalubres.
Pedro tinha uma esposa. Que os assim chamados sucessores de Pedro se lembrem desse fato. A mãe de sua esposa estava com febre. A santidade não garante imunização contra a enfermidade. Essa sogra era uma mulher especialmente boa, pois vivia com o seu genro, que anelava por ver a sua saúde restaurada. O Senhor Jesus viu a enferma, pois ela não foi colocada em um quarto. E ele não teve o cuidado de se manter longe da doença contagiosa. Jesus não temeu a febre. Nosso Senhor vê todos nossos queridos doentes, e nisso reside a nossa esperança de sua cura. Verso 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. Nosso Senhor era solícito para com os seus amigos, e, portanto, tocou a mão da mulher, e por meio de um toque a curou. O primeiro milagre neste capítulo foi por um toque, o segundo por uma palavra, e agora este foi por um toque novamente. Tudo isso é a mesma coisa para Jesus. A cura foi instantânea e completa. Nós esperávamos ler que a febre a enfraqueceu, mas as curas de Nosso Senhor são sempre perfeitas. Ela se sentiu tão ativa que se levantou com vigor suficiente para trabalhar. E nem precisamos adicionar que ela estava grata o bastante para servir o seu médico e todos seus amigos. Nenhuma prova de cura da febre do pecado é mais certa do que a seriedade santa dos curados em fazer obras dignas de gratidão por aquele que os restaurou. Verso 16. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Nosso Senhor tinha dias longos, o pôr do sol não cessava o seu poder. Pessoas sábias traziam os seus doentes à sua presença logo que o sabate terminava. Ele vivia como quem em um hospital, e era um hospital de pessoas com doenças incuráveis, que tinham muitos enfermos. Ainda assim, nenhum caso estava além de sua capacidade. Ele expulsou demônios que possuíam pobres homens e mulheres. Não somente ordenou que eles saíssem, mas expulsou com uma divina violência. Quanto às enfermidades, ele não se omitiu de nenhuma. Ele curou todos os que estavam enfermos. O rei lutou com legiões de inimigos e prontamente venceu todos eles. O que eram demônios ou enfermidades diante do Senhor onipotente? Sua palavra ainda é todo-poderosa. Verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Seus atos de cura mostraram a sua compaixão ativa pelos homens. Tornando-se homem, ele considerou as enfermidades do homem como sendo as suas próprias enfermidades. Ele olhou para os males dos homens como se fossem seus próprios e não demorou um momento para removê-los. Além disso, a cura sobrecarregou a sua estrutura corporal, que foi oprimida com o fardo da dor humana. Enquanto saía virtude dele, o seu organismo era enfraquecido, e assim, enquanto a sua força saía em direção aos homens, as fraquezas destes pareciam se dirigir para ele. Jesus curvou as suas costas pelo nosso fardo, e assim, levantou-o naqueles ombros que foram esmagados até o chão por tal carga. Ó Senhor, que eu nunca me esqueça de que irmão tu és, e quão seguramente a tua ajuda nos prova que verdadeiramente te compadece das nossas aflições. Verso 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Ele fugia da popularidade. Tendo curado todos que estavam enfermos, o médico real procurava um lugar para agir. Ele viu as multidões se tornando perigosas e talvez muito entusiasmadas, e por isso ele tomou um barco para outra margem, de modo que estivesse longe de seus atos precipitados.
Muitas vezes, nós cortejamos a notoriedade que nosso Senhor evitou. Isso não é porque somos seduzidos por motivos inferiores, os quais não tinham poder sobre ele? Não devemos tender para o lado em que somos bajulados, mas devemos passar para o outro lado, para começarmos um novo trabalho. Além disso, o outro lado pode ser onde mais nós somos necessários, e é certo mesmo deixar uma multidão que teve a sua porção de privilégio para irmos até aqueles poucos que ainda não tiveram uma oportunidade graciosa. Senhor, envia-me, para que eu passe para o outro lado. Vem comigo, e eu começarei novamente.